Exemplo 2. Então, uma cidade X ela é atingida por uma moléstia epidêmica. Então, por uma epidemia. Tá, pessoal? Na modelagem matemática existem muitos sistemas que modelam propagação de epidemias. Né? É assim que o pessoal projeta, como a gente teve agora o caso, né, da pandemia de Covid-19. Tinha as projeções, né, de quantos casos diários, de quantas mortes diárias o Brasil e o mundo e diversos países poderiam atingir nas próximas semanas, nos próximos meses, certo? E eles usavam essas projeções a partir de modelos, né? Então eles utilizavam modelos para fazer essas projeções matemáticas, como vai ser o caso desse exemplo aqui. Tá? Então a variação também ajuda a gente a entender como vai ser esse crescimento ou decrescimento da propagação de uma epidemia. Tá? Então, se eu tenho uma cidade X atingida por uma moléstia epidêmica, os setores da saúde calcularam que o número de pessoas atingidas pela moléstia depois de um determinado tempo T, medido em dias a partir do primeiro dia da epidemia, é aproximadamente dado por f de t igual a 64t menos t ao cubo sobre 3. Então é um exemplo. Então eles usaram modelagem matemática para poder chegar em uma função que expressava aproximadamente o comportamento, né, o número de casos de uma pandemia, de uma epidemia em uma determinada cidade, tá? Onde tem o número de dias passados desde a primeira infecção. Tá? E aí a gente tem algumas coisas que a gente pode encontrar utilizando as taxas de variações. Né? Então, primeiro, qual é a razão da expansão da epidemia no tempo t igual a 4? Né? Razão ou variação é a mesma ideia. Tá? E qual que é a razão da expansão da epidemia no tempo t igual a 8? E quantas pessoas serão atingidas pela epidemia no quinto dia? Então, pessoal, a razão, né, de expansão de uma epidemia, de uma pandemia, é, na verdade, uma taxa de variação. Tá? Então, é a taxa de variação naquele instante, naquele dia que a gente está querendo calcular. Então, é a derivada. Tá? Então, no item A, a gente tem, então, aqui, a razão de expansão é dada pela derivada da função que conta o número de casos. Então, quem é a derivada da função f de t? Então eu vou derivar. Derivada de 64t é 64. Menos. Derivada de t ao cubo sobre 3. Eu vou usar a regra do expoente. Cai o 3. Então vai ficar 3 subtrai 1 no expoente e o 3 embaixo. Só que 3 multiplicando e 3 dividindo, ele cancela, né? Então eu posso apagar, vai ficar só t ao quadrado. Tá? Então essa aqui é a derivada. Então essa derivada ela me diz sobre a taxa de variação do número de pessoas infectadas. Ok? Bom, mas o que eu quero saber? Eu quero saber ela no tempo t igual a 4. Né? Então, como que fica no t igual a 4? Né? Então eu vou substituir, vai ficar 64 menos 4 ao quadrado, vai ficar 64 menos 16. 64 menos 10 dá 54, menos 6 dá 48, certo? 48. Então a gente tem 48 é a taxa, a razão de expansão ou taxa de variação no dia 4, no quarto dia. Então no quarto dia a gente tem uma variação de 48 pessoas. Tá? Depois, no oitavo dia, né? Vamos ver se essa pandemia vai estar crescendo ou vai estar diminuindo, né? Então vamos lá. Então a taxa de variação é a mesma, né? Então f' de t é a mesma coisa, é 64 menos t ao quadrado. E eu quero saber quanto que vale no dia 8. No oitavo dia. Então avaliando, a gente vai ficar então com 64 menos 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64. Então quer dizer que no 64 a gente já não tem mais casos. Né? Então no oitavo dia, né? Então passa bem longe da nossa pandemia, né? Que a gente já está aí há quase 2 anos, né? nesse estado. Né? Então passa bem longe de algo parecido com a pandemia de Covid. Né? Aqui
foram apenas 8 dias, né? No 8º dia a gente não tem mais casos, tá? Então foi bem de boa essa daqui, né? Muito bem. Então no 8º dia a gente não tem mais caso, né? E a partir do 8º dia a gente vai ter coisas caindo, né? Decaindo, né? Então, na verdade aqui a derivada, né? A variação significa a taxa de expansão. Não é que não tem mais casos, né? Não é exatamente isso que eu falei. Mas é que não tem mais expansão, ela não está mais expandindo, né? Na verdade, a taxa de expansão da pandemia de Covid-19, ela teve, né, dependendo da onda, né? A gente tinha expansões, depois diminuía, depois tinha expansões novamente, né? Então, dependia do número de ondas, mas foi quase um ano aí, ou mais, em expansão, né, da pandemia, infelizmente. Ok? Então aqui significa, não é que não tem mais casos, mas que não está mais expandindo, né? A pandemia está retraindo. Tá? Depois, aqui no item C, então quantas pessoas serão atingidas pela pandemia no 5º dia? Então é só no 5º dia. A função, essa função f, ela descreve quantas pessoas foram infectadas no geral, como um todo na pandemia toda, né, na epidemia toda. Então, a gente quer saber somente o número de casos novos naquele 5º dia, tá? É o número de casos por dia, né, em 24 horas, como a gente vê nos jornais hoje em dia da pandemia de Covid-19, tá? Bom, então, aqui qual que é a ideia? Só no dia 5. Então, no dia 5, o valor da função no dia 5, ela me dá o número de pessoas infectadas até aquele dia, desde o primeiro dia, né? Para eu saber só no dia 5, eu tenho que subtrair as pessoas que já estavam infectadas no dia 4, tá? Então, eu tenho que fazer essa variação, né? Então, dessa forma, o que a gente quer saber, o número de pessoas atingidas no dia 5, é o valor da função no dia 5 menos o valor da função no dia 4, né? Que é o número de pessoas infectadas até o dia 5 menos o número de pessoas infectadas até o dia 4. Né? E quem é isso? Né? Quanto dá esse valor? É só substituir na função. Então a gente vai ter aqui 64 vezes 5 menos 5 ao cubo sobre 3 menos o valor da função agora no 4. Então é só substituir. 64 vezes 4 menos 4 ao cubo sobre 3. Certo? Então vamos lá. Então vamos fazer essa conta aí, tá? Então o auxílio de uma calculadora. Vamos fazer essa conta. Temos então 5 vezes 64 menos 5 ao cubo sobre 3 menos 64 vezes 4 mais, né, que é menos mais, 4 elevado ao cubo sobre 3. Então a gente vai chegar com aproximadamente 43,6. Então isso aqui como é o número de pessoas, não tem como falar que meia pessoa foi infectada, então isso vai ser aproximadamente 43 pessoas, tá? Então, aproximadamente 43 pessoas é que foram infectadas no 5º dia, tá? No 5º dia foram aproximadamente 43. Então, note que aqui a gente tinha aqui no dia 4 uma taxa de expansão de 48. Então, quer dizer que ele tendia a aumentar 48, né? E no dia seguinte deu 43. Então, quer dizer que no decorrer do dia essa taxa acabou diminuindo, né? Então essa taxa acabou diminuindo, então ao invés de aumentar 48, passou a aumentar 43. Então a taxa estava caindo, né? Então o número de casos estava caindo, tá? Então é uma interpretação bem interessante, né? E muito comum no estudo de expansões e de epidemias por todo o mundo, é fazer essa modelagem matemática para descobrir qual é a expressão, qual é a função que descreve o número de casos de uma pandemia ou de uma epidemia, e aí então eu posso estudar a razão de expansão ou taxa de variação dessa epidemia.